Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos. Que a paz, a graça e o amor de Deus estejam no coração de todos. Com muita alegria encontramos-nos aqui novamente para esse novo amanhecer com Cristo. Bom dia, bom dia. Bom dia, Rosa, tudo bem? Rosa, o som e a imagem estão bom? Confirmando para mim se o som está chegando bem, a imagem também, para que possamos dar início então, está ótimo. Obrigado, Rosa. Tenha um bom dia, um bom amanhecer e um dia maravilhoso na paz, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe maravilhosamente. Ione, bom dia, Ione. Alegria estarmos juntos aqui, né? É via internet, mas os corações sempre se unem. Maravilhoso Deus, Pai querido, que sempre nos dá essa oportunidade de estarmos juntos, sabendo que o pensamento é uma força, e pensamento é tudo, né? Como o nosso horário já deu, né? Nós vamos então começar. Eu gostaria, para nossa introdução, bom dia, Gladys. Para nossa introdução, uma paginazinha rica. É uma paginazinha porque ela é pequena, mas o conhecimento é maravilhoso, né? Extraordinário, grande. Vamos lá. Do livro Vigiai e Orai, pelo nosso irmão José, psicografia do Carlos Baccelli, que nos diz assim: consentimento. Frequentemente te queixas da influência perniciosa dos espíritos inferiores. Disseste, debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele,
carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar teu pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Que o Senhor Jesus nos ajude para guardarmos essas palavras em nossos corações. Aqui tem um trechozinho que é excelente para o nosso estudo nessa manhã. Ele diz assim: a ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. Nós vamos falar a respeito. Antes, porém, vamos orar. Cíndia, bom dia, Cíndia. Eu, de certo, já passou alguns ali, mas eu estava fazendo a leitura, né? Dilma, bom dia, Dilma. Vamos lá, então. Vamos fechar nossos olhos e agradecer ao nosso Pai Celestial por mais essa manhã gostosa que Ele nos concede. E vamos dizer: Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado, Senhor, sobre as nossas vidas. Te agradecemos por mais esta oportunidade de vida, deste novo amanhecer com o Teu Filho querido, Senhor. Pedimos as Tuas bênçãos, a bênção do nosso Senhor, Mestre amado, para que possamos caminhar sempre em direção a Ti, Senhor, para as moradas celestiais, que é o nosso objetivo maior. Ajuda-nos nessa caminhada, pois Tu sabes o quanto nós somos pequeninos ainda e o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua mão, tomando as nossas mãos e guiando os nossos passos. Nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Vamos para o nosso estudo dessa manhã, então. Nós estamos seguindo, né, o livro Pão Nosso. E o livro Pão Nosso, nessa manhã, nos traz a lição de número 12, que tem por título Já pensaste nisso? Os ditados de Emmanuel a Chico Xavier, nossas preciosas orientações para a nossa vida. A Jaque, né? Bom dia, Jaque, que alegria ver você. Pensaste nisso? Diz Emmanuel: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo o que também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Emmanuel sempre toma um versículo e esse versículo ele então discorre sobre ele, né, nos trazendo esclarecimentos e ensinamentos maravilhosos. E esse versículo ele está na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu, as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, diz Emmanuel, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Será? Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente, o homem, qual operário ocioso e perverso, imputa ao instrumento útil
o corpo, as más qualidades, espírito, de que se acha acometido. O corpo é a concessão da misericórdia divina, para que a alma, o espírito, se prepare ante o glorioso porvir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus às tuas exigências de trabalho? Tais potências formam teu corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo? Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Essa é a maravilhosa mensagem que nos traz Emmanuel. E vamos refletir um pouco sobre esta mensagem. Pedro, contemporâneo de Jesus, faz uma referência ao tabernáculo. E nós vamos refletir um pouco a esse respeito nessa mensagem que Emmanuel nos traz. Já pensasse nisso? O que era o tabernáculo? Vamos compreender por que ele faz essa referência. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era um lugar muito especial que Moisés detalhou nos mínimos detalhes como o que tinha de ser, construído e durante a peregrinação no deserto. Era o local em que os judeus tinham encontro com Deus. Era onde Deus se manifestava. Então, além da presença de Deus, da oportunidade de estar diante de Deus, eles realizavam ali as cerimônias de purificações. O Santo dos Santos, também conhecido como Lugar Santíssimo, era a parte do templo onde ficava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Ali se apresentavam as ofertas que deveriam chegar ao Senhor como favos de mel em cheiro suave. Bom dia, Célia. Tudo bom? Então, o tabernáculo era o lugar de purificação. Era o lugar santíssimo, o lugar de encontro com Deus. Desde a entrada era necessário se apresentar com respeito e submissão. E Emmanuel inicia sua reflexão dizendo assim: se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se manifestaram e se referiram a supostos crimes da carne, às inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separado da alma, que lhe seria então prisioneira e vítima. Emmanuel está fazendo uma referência àquela justificativa assim: eu errei, eu pequei, mas sabe, né, a carne é fraca. O que é fraco, em verdade, é o eu, o espírito, porque o corpo de carne é o elemento passivo. Ele simplesmente obedece à vontade do ser livre, a alma ou espírito. E a gente já viu isso, né? Já ouviu, talvez uns não, outros sim, mas a gente costuma ouvir isso. Sabe como é, né? A carne é fraca. E ele nos diz, a carne é o elemento passivo. Ela simplesmente obedece à vontade do ser livre, a alma ou o espírito. Toda ação é de exclusiva responsabilidade do espírito. O apóstolo Paulo demonstra isso muito bem quando diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Tem as coisas que me fazem mal, e é eu, espírito, que decido isso. Estão lá à disposição, mas se eu quero, é eu que decido.
Então ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Olha o que Paulo diz. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu quem? Eu, espírito. O corpo responderá à minha decisão, não ao contrário. Quando você tem lá um alimento que é muito saboroso, né, mas pode te fazer mal, é pelo saboroso do corpo que decide, ou é o espírito que decide o que pode te fazer bem e o que pode te fazer mal. Então não existe carne fraca. Até se poderia dizer a carne é fraca porque o espírito é fraco. O espírito é o ser inteligente, é o que pensa, o que sente, que fica viciado, que tem tendências. Lembra que quando a gente tem algum vício, digamos como, por exemplo, bebida, fumo, né? Para você se libertar disso é um trabalho muito grande, de muita dedicação, de muita coragem e força. Mas essa coragem, essa força é da carne, é do espírito, né? Eu que decido, eu não quero mais isso para a minha vida. Olha o eu não quero mais isso para a minha vida. Então o espírito busca outro caminho, busca conhecimento, busca saber o que ele pode fazer para se melhorar. Anelore, bom dia, Anelore. É o que Pedro fala, veja bem, em sua primeira carta. Ele fala em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 11. Amados, diz ele, já que nós estamos estudando a mensagem de Pedro, né? No capítulo 2 ele diz assim, amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. Está tudo ali. O ensinamento está todo aí. Ó. Peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais, que combatem contra a alma. É verdade que, segundo Allan Kardec, uma vez que o espírito tem um conjunto de virtudes ou um conjunto de imperfeições, ele traz marcas no corpo perispiritual e que, consequentemente, refletem na carne. E aí, muitas vezes, é que se diz, saber o que eu fui na vida passada. Eu sempre penso assim, olha, eu tenho que pensar nas minhas más tendências, nas minhas más inclinações. Quando eu percebo isso, então é por isso que eu estou aqui. Essas são as coisas que eu tenho que consertar, que eu tenho que reparar, que são manifestadas, né, na carne. E eu tenho que reparar isso. Tenho que crescer espiritualmente. E continuando essa reflexão, sendo que o pensamento, quando se manifesta, tem sua origem no espírito. Quando este reencarna, traz registradas, então, as suas faltas e as conquistas do passado. Elas se manifestam, as nossas conquistas, as boas tendências, né? Às vezes você pega um violão e vai tocar um violão sem ninguém nunca ter ensinado nada. Eu queria tocar violão, não deu certo. Né? Não deu. Isso na outras encarnações, não estudei violão. E essa ainda está difícil também. Mas uma hora vai chegar, né? O bom uso das faculdades que possua vai determinar o seu crescimento ou o seu comprometimento futuro, das decisões que se toma. Quando Pedro falava ali das concupiscências carnais que combatem contra a alma, são as coisas que você faz e tudo aquilo que nós fazemos de mal ao nosso corpo físico fica gravado no nosso perispírito. E essas marcas, boas ou más, determinam a formação do nosso próximo corpo
em nossa próxima existência corporal. Então, tem origem no espírito. Quando reencarnamos, fica lá registrado. O bom uso das faculdades vai determinar o nosso crescimento futuro, que a gente vem com mais bagagem, vem mais bonito. Sempre será uma decisão do espírito, sempre. A carne não pensa. A carne é sempre o veículo do espírito para a sua evolução, através das sucessivas oportunidades de reparação e progresso. Jesus também usa essa imagem do tabernáculo numa parte muito marcante do seu evangelho. Nós sabemos que o evangelho é equilíbrio. E Jesus diz assim: bem-aventurados vós que... E cita 9 bem-aventuranças. Vocês serão felizes. Bem-aventurados, dizia ele. Todavia, Jesus também faz advertências, conforme nós vemos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Olha só, como nós podemos nos comprometer, sabe? E como podemos crescer. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. E o ódio causa mal-estar ao corpo físico. Fazei bem aos que vos odeiam, né? Fazer o bem, não o mal, não pensar mal. Pensar mal agrava, traz doença, prejudica o corpo físico. E ele diz, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quando nós fazemos ao contrário, então, amar, bendizer, orar, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. E ele fecha as bem-aventuranças dizendo assim, sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos. Mas ele acrescenta outras responsabilidades. Bom dia, Joaquim. Ai de vós, escribas e fariseus, diz Jesus, hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato. Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Veja bem ali, pois que limpais o exterior do copo e do prato, do corpo físico. A gente se veste bem, né? Terninho, gravatinho, bonitinho. As mulheres bem vestidas com seus vestidos, né? Longos. O copo e o prato estão limpos. Fez a barba bonitinho, cortou o cabelo, tudo. É um santinho, né? Mas o interior está cheio de rapina. Isso está no Evangelho de Mateus. E ele continua, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Sabe? Quantas vezes nós achamos que nós somos sábios, né? E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Recomendação de Jesus. Mas afastai-vos, porque causam mal. Mas em compensação tem a outra parte que nos disse ali, orai por eles. Vigiai em espírito e orai por eles, por aqueles que te causam mal, por aqueles que procuram matar o corpo, mas não podem matar a alma. Na história, ao tempo de Jesus, na perseguição aos cristãos, muitos foram levados às fogueiras, em todo tipo de sacrifício, né? Mas os seus espíritos eram luzes. Podem matar o corpo, mas a alma não. A alma é luz.
Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Sabe? Fartos de saciar os nossos desejos da carne. Mas lá na frente teremos fome e sede. Senhor, permita que Lázaro venha pelo menos molhar a ponta da minha língua, Senhor. Eu estou com muita sede. Porque tereis fome e sede. E desde os antigos profetas se faziam essas advertências. Ai de ti que adicionas à bebida o teu furor, e embebedas para ver a sua nudez. Sempre pensando mal, prejudicando o seu semelhante. Isso está desde lá, isso é coisa velha, velha. Mas ainda estamos aprendendo. Veja, isso é tão velho que está lá no livro de Abacuque. Em Provérbios nós lemos: o homem bom cuida bem de si mesmo, mas o cruel prejudica o seu corpo. Então, nesse contexto, vem falar do corpo carnal como meio de evolução do espírito. E Pedro se utiliza do corpo carnal da mesma forma que se utilizava do templo e do tabernáculo. Quer dizer, com seu corpo carnal ele estava buscando seu encontro com Deus e se purificando, fazendo boas coisas, porque o corpo vai refletir o procedimento do espírito. Pensa, fala e age. Como suas atitudes eram de amor, as atitudes de Pedro eram de exclusivo amor, de humildade, de paciência. O seu corpo carnal refletia isso. É lindo, né? O seu corpo carnal refletia isso. Ele não atirava pedra em ninguém. O corpo carnal dele era um exemplo vivo do amor. Por isso que ele fala que vai se despedir do tabernáculo. Aquele tabernáculo, o lugar santíssimo de Pedro, onde só o amor entrava. Era tão puro, que diz a Escritura Sagrada, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Isso é lindo, né? É poesia, é muito lindo. Para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Está no livro de Atos. E isso é uma realidade para nós. Nós usamos o corpo carnal ou para ficar em débitos maiores, ou para quitar nossas dívidas e adquirir evolução espiritual. O tabernáculo, essa palavra usada por Pedro, e o corpo espiritual eram do conhecimento dos judeus. Paulo cita isso no seu evangelho, corpo espiritual. E as religiões da época conheciam do que se tratava. Em alguns lugares, conforme a cultura, foram pondo nomes diferentes. Contudo, em verdade, sempre se tratando do Espírito. Em 1 Coríntios, Paulo diz assim: ou não sabeis, que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Eu, vendo essa passagem, eu me lembrei de um amigo, que ele sempre diz assim, nas conversas, né? Ele fala: onde está Deus? Deus está em nós. Meu corpo, templo do Espírito Santo, proveniente de Deus. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, diz Paulo. Assim como o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, deveria se apresentar limpo para as ofertas, o cuidado, o zelo pelo lugar santíssimo. Veja onde só entrava aquele que fazia a cerimônia. Não entrava. Havia muito preparo para entrar no lugar santíssimo. Só o sacerdote entrava lá, Ele deveria se apresentar limpo para as ofertas de adoração.
nosso corpo também deve se apresentar sem mácula diante do Senhor, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque aquilo que a gente vê com os nossos olhos da carne, o corpo físico, são temporais. Não percamos muito tempo com as coisas que não constroem nada. E as que se não veem são eternas, o Espírito. Irmão José, no livro O Céu Te Escuta, diz: aprofunda-te no conhecimento para que, ao deixares a experiência física, não tenha apenas deixado o corpo permutando um disfarce do outro. Belo alerta. E podemos disfarçar na terra, mas não podemos disfarçar na presença de nosso Pai maior. Somos o que realmente somos, sem disfarces. Ele me conhece pelo meu nome, Luiz de Souza. Ele sabe onde estou, ele sabe o que sou, ele sabe o que faço e qual o seu grande projeto para mim. O que ele espera para mim, de mim, né? Há uma passagem muito interessante na Bíblia Sagrada, no livro de Sabedoria, capítulo 8, que diz assim, um personagem que faz essa descrição. Ele diz assim: eu era um menino vigoroso. Presta atenção. Eu era um menino vigoroso, dotado de alma excelente. Dotado de alma excelente. Ou antes, como era bom, eu vinha um corpo intacto. E a nota de rodapé diz assim: ou antes, o autor quer acentuar a perfeição moral antes da perfeição física. Veja, eu era um menino excelente. Na encarnação anterior, eu era uma alma, um espírito encarnado numa condição excelente. Eu vim a esta agora, dotado de um corpo físico maravilhoso, bonito, que nem eu assim, né? Bonito, completo, lindo, né? E o espírito também lindo, que é o que mais importa. Porque ele fala assim, ó, dotado de uma alma excelente. Já perceberam quando às vezes a gente está diante de uma pessoa, às vezes uma criança, um jovem, tem um espírito maravilhoso, né? E a gente diz, meu Deus, que espírito não está aí não, né? Com as coisas que faz, com os seus pensamentos. Então Emmanuel encerra assim: tais potências formam teu corpo. Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo? Medita nestas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino, o lugar santíssimo. Irmão Jacó, através da mediunidade de Chico Xavier, nos diz: além da morte, situam-se as esferas da continuidade. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz e muita luz. Gratidão pela sua atenção, pelo seu carinho. Uma feliz sexta-feira a todos. Um final de semana nas preciosas bênçãos de nosso Pai Celestial. Gratidão. Graças a Deus. E oramos. Divino Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por tu nos permitir chegassem esses ensinamentos até nós, onde a cada dia, Senhor, podemos refletir e aprender, pequeninos ainda que somos, Senhor. E que essa lição de hoje possa ficar escondida no nosso coração, para que possa sempre ser alcançada, revivida em todos os momentos da nossa vida, para que saibamos sempre tomar a melhor decisão, zelando pelo eu, por eu espírito,
para o meu crescimento espiritual, zelando, Senhor, pelo meu lugar santíssimo. Abençoa a nossa caminhada, Senhor. Abençoa todos esses que hoje se reúnem aqui, nessa reunião de conhecimento, Senhor. Abençoa todos aqueles que não puderam estar aqui nesse encontro, que sejam alcançadas pelo teu amor, pela tua misericórdia. E abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais. Nesses momentos, Senhor, que vivemos essa pandemia, Pai, e que ainda estamos longe de conseguir o controle total. Ajuda-nos. Precisamos, Senhor, da tua ajuda, Pai. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas maternidades, onde através da santa missão da maternidade permite que tantos outros, Senhor, voltem em missão, ajudando-nos no crescimento, mas também, Senhor, para que possam continuar a sua jornada evolutiva. Abençoa as crianças que perambulam pelas ruas sem um lar, sem um abrigo. Que essas mãos, Senhor, possam alcançar mãos ajudadoras, auxiliando-as na caminhada da vida. Por tudo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado a todos. Muita paz. Que assim seja.